A Rússia deixou o tratado com os Estados Unidos da América sobre eliminação de plutônio para armas e, no mesmo dia, fez um exercício das forças nucleares estratégicas. No ar soprou uma brisa familiar da Guerra Fria, pois praticamente todos os principais acordos de controle de armas nucleares da Era da Distensão perderam sua relevância. No entanto, a Rússia sabe tirar proveito até mesmo de situações de crise. Vamos analisar esse enredo e também falar sobre o novo herói da semana após um breve resumo de notícias positivas. Foram concluídos com sucesso os testes do míssil de cruzeiro intercontinental de alcance global Burevestnik, equipado com uma unidade de energia nuclear. Nos testes, o míssil percorreu 14 mil quilômetros em 15 horas. Assim, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a criar uma arma desse tipo. Especialistas da empresa Yakovlev fabricaram o segundo protótipo do avião de treinamento e combate Yak-130M. Em Chelyabinsk, foi iniciada a produção em série do primeiro trator da Rússia. A fábrica Promtractor iniciou a produção do Chetra T-45, o trator de esteiras mais potente fabricado em série na Rússia. Foram inauguradas uma fundição em Sverdlovsk, uma fábrica de materiais de construção em Moscou, uma grande fábrica de compensado em Krai de Khabarovsk, uma de tubos plásticos em Perm e uma de branco de zinco em Rostov-do-Don. Estudantes russos conquistaram 13 medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Química no Turcomenistão. Em 22 de outubro, o Conselho da Federação ratificou o acordo entre Rússia e Estados Unidos da América para eliminar plutônio militar. E no mesmo dia foi realizado um exercício em grande escala das forças nucleares estratégicas. Durante o exercício foram realizados lançamentos dos mísseis balísticos intercontinentais Yars e Sineva, assim como de mísseis de cruzeiro lançados do ar. Os mísseis acertaram os alvos no campo de testes, comprovando a capacidade da Rússia para ataques nucleares. Ninguém nunca duvidou disso. Já a suspensão do acordo do plutônio é um evento, embora esperado, comparável em intensidade a um thriller cheio de suspense, que ainda está longe de terminar. Veja você mesmo. Nos anos 90, após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as relações entre Rússia e Estados Unidos da América melhoraram. Parecia que não tínhamos mais nada a disputar, e começamos a eliminar mutuamente o legado nuclear da Guerra Fria. Foi assinado o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, e nós ratificamos o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Além disso, entrou em vigor o Acordo VOUNOU, segundo o qual processamos 500 toneladas de urânio altamente enriquecido de uso militar em combustível nuclear, e o enviamos para os Estados Unidos da América para abastecer suas usinas nucleares. Além do urânio, nós e os americanos ainda possuíamos reservas importantes de plutônio de grau militar, retirado de antigas ogivas nucleares. Se transformar o urânio em combustível é relativamente simples, com o plutônio esse truque é mais difícil e mais caro. Após longas negociações, as partes decidiram eliminar 34 toneladas de plutônio de grau militar cada, e registraram isso em um acordo que foi assinado em 2000. No entanto, cumpri-lo não foi tão simples assim, e aqui está o porquê. Hoje pode parecer que, nos anos 90, tanto nós quanto os americanos estávamos ingenuamente reduzindo nossos arsenais nucleares, confiando em uma amizade eterna. Mas, na verdade, tanto nós quanto eles estávamos pragmaticamente nos livrando dos excessos. Os estoques acumulados de plutônio já permitiam destruir toda a vida no planeta várias vezes. Além disso, manter esses estoques exigia muitos recursos. Daí vieram todas as iniciativas para a redução de armas nucleares. Ainda assim, todos tropeçamos em Plutão. Afinal, no momento da assinatura do tratado, não existiam fábricas para produzir combustível a partir dele, nem usinas nucleares capazes de consumir esse combustível de forma eficiente. Por isso, concordamos que cada um de nós deveria construir essas fábricas e usinas nucleares em seu próprio território. Além disso, a Rússia tinha uma pequena vantagem.
pois era líder em tecnologias de reatores de nêutrons rápidos, que eram justamente ideais para o uso de combustível de plutônio reprocessado. Cumprimos dignamente nossa parte do acordo. Em 2015, iniciamos na usina de mineração e química de Zelezhnogorsk, no Krai de Krasnoyarsk, a produção industrial de combustível misto de urânio e plutônio, ou como é chamado, combustível misto de óxidos. E no ano seguinte, colocamos em operação na usina nuclear de Beloyarsk o mais novo reator de nêutrons rápidos, o reator de nêutrons rápidos 800, que até hoje é o reator mais potente desse tipo no mundo. Os americanos, por sua vez, não conseguiram cumprir sua tarefa. Eles começaram a construir uma fábrica de produção de combustível misto de óxidos no local de Savannah River, mas logo o custo do projeto aumentou de 2,7 bilhões de dólares americanos para 7,7 bilhões de dólares americanos. Para comparar, nossa fábrica custou só 240 milhões de dólares. Logo, os americanos admitiram que superestimaram suas capacidades e interromperam a construção. E ao invés de processar o combustível de plutônio de armas, como estava previsto no acordo, decidiram simplesmente enterrá-lo no solo, o que já não nos agradava. Isso viola diretamente o contrato e é, na essência, fraude, pois o plutônio enterrado pode ser extraído e reutilizado futuramente para fins militares. Por isso, em 2016, o presidente Vladimir Putin suspendeu o acordo e em 2025 a Rússia se retirou completamente dele. Mas isso foi só o começo. Apesar do rompimento do acordo, essa história ainda está longe de terminar. O plutônio não desapareceu, porém tempos e prioridades mudaram. Até 2024, os americanos desmontaram completamente os restos da usina inacabada de Savannah River e começaram a construir em seu lugar uma fábrica para produzir cargas a partir de plutônio de grau militar. Foi assim que uma iniciativa pacífica dos anos 90 se transformou em seu completo oposto. Mas por que os Estados Unidos da América precisam de uma nova fábrica se eles já têm plutônio de grau militar suficiente para alguns apocalipses? A questão é que, provavelmente, o plutônio não mantém sua massa crítica calculada durante décadas de armazenamento nos arsenais. Por isso, qual é o real estado das ogivas montadas na época da Guerra Fria, ninguém pode dizer com precisão. É por isso que, para fins de modernização das armas nucleares, é necessário produzir constantemente novos núcleos de plutônio para as ogivas. Mas o que fazer com os estoques antigos que já foram retirados dos arsenais? Em particular, os americanos ainda não sabem o que fazer com aquelas 34 toneladas que pretendiam descartar. Nesta semana, o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América anunciou a intenção de transferir 19 toneladas de plutônio de grau militar para empresas privadas, para uso como combustível necessário para alimentar data centers. Mas como isso se encaixa no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e de onde as empresas tirariam a tecnologia para processar esse tipo de plutônio, ainda é um mistério. Por isso, a questão continua em aberto. Já a Rússia não tem mais dúvidas há muito tempo. Apesar do engano direto dos americanos na situação com o plutônio, a Rússia virou isso a seu favor. Desde o início, assumimos o compromisso de cumprir o acordo de boa-fé e, como já disse, construímos a fábrica de combustível e o reator de nêutrons rápidos, 800. Vimos grande potencial nisso, sem dar muita importância à eliminação do plutônio militar. Os experimentos com a criação de combustível misto de óxidos e reatores rápidos prometiam para nós a abertura de uma nova era da energia nuclear em ciclo fechado. E isso significa resolver os problemas energéticos da humanidade por milhares de anos. Os americanos logo perceberam o erro e, no mesmo acordo sobre o plutônio, impuseram restrições rígidas ao funcionamento do reator de nêutrons rápidos, 800. Mas já não podiam mais nos parar. Em 2016, quando Vladimir Putin suspendeu o acordo, os especialistas nucleares respiraram aliviados e continuaram os experimentos com redobrado empenho. Em setembro de 2022, o reator de nêutrons rápidos,
800 da unidade número 4 atingiu pela primeira vez potência máxima, totalmente carregado com o inovador combustível misto de óxidos, mistura de óxidos de urânio e plutônio. Nenhum outro país conseguiu repetir esse feito. No momento, a construção de um reator rápido ainda mais potente, o reator de nêutrons rápidos 1200M, que já não é mais experimental, mas sim o primeiro comercial. Neste verão, na usina químico-mineral de Jeleznovgorsk, foi inaugurada a segunda fase do centro experimental e de demonstração para o reprocessamento de combustível nuclear irradiado. E fizemos muito mais para aproximar o ciclo fechado do combustível nuclear, sobre o qual já falamos e ainda vamos falar em nossos programas. Assim, apesar do engano dos americanos, a Rússia conseguiu obter benefícios reais do acordo de descarte de plutônio e se tornar líder mundial em tecnologias de reatores de nêutrons rápidos, e segue confiante para concluir o ciclo do combustível. Se lembrarmos do acordo Highly Enriched Uranium, Low Enriched Uranium sobre o reprocessamento do urânio de armas russo e o fornecimento de combustível para os Estados Unidos da América, ele também teve consequências positivas de longo prazo para nós. Afinal, com nossos fornecimentos, bloqueamos de fato por décadas o desenvolvimento do próprio setor americano de reprocessamento de urânio. E agora, 25% da geração nuclear dos Estados Unidos da América depende do combustível russo. Então, e melhor quem ri por último. O jogo ainda não acabou, então continuaremos informando sobre os acontecimentos.